que Jesus, ele veio para ensinar um povo. Ele veio para ensinar os discípulos. Quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a entender o escrito, ou o que Deus ele passa para nós através das escrituras sagradas, é algo muito profundo, é algo muito profético também da parte de Deus. Porque Deus ele nos ensina para algo que está a acontecer naquele período e também para algo futuro, vindouro. É tão interessante que a palavra de Deus ela nos exorta, ela nos ensina. E quando a gente começa a observar o escrito, lendo esse texto de Mateus capítulo 24, o verso 1 ao 14, é muito profundo. Até então, quando a gente começa a observar o sermão profético, os princípios das dores, queridos, está acontecendo algo terrível nesta terra. Bem sabemos que quando vem um período até do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e os demais ali que estavam caminhando, ensinando, exortando, aconteceram muitas perseguições naquele período, através até mesmo dos imperadores. Costumo falar muito sobre Nero, mas tinha outros, Calígula, né? Tinha vários imperadores por ali. Mas quando a gente menciona sobre Nero, foi ele que tacou fogo em Roma e colocou culpa no povo de Deus, aquele que acreditava no Salvador Jesus. E nisso acontecia algo terrível, querido. Quando a gente começa a estudar as histórias, catatumba de Roma, isso, aquilo, quando a gente começa a se aprofundar, as pessoas que viviam ali servindo a Jesus passaram por momentos terríveis. Muitos até acreditavam que naquele próprio período ali ia acontecer até o arrebatamento, porque a perseguição era ferrenha, querido. O negócio era tão estreito que os homens faziam coisas horríveis, crianças sendo sacrificadas a ídolos e homens morrendo por adorar a Jesus, crianças sofrendo, mães sofrendo. É tão interessante que o povo fazia uma fogueira, deixava ficar na brasa aquela fogueira ali e botava os corpos da pessoa pendurado perto e as pessoas queimavam lentamente. O negócio era horrendo, era terrível, era difícil. Muitos até acreditavam, mas até então, nesse texto a qual nós lemos, os próprios discípulos perguntam ao Senhor: Senhor, quando vai chegar esse período do fim? Quando é que vai chegar? Quando a gente começa a ler o texto do verso 13, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles dos seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, de que há de vir a tua vinda e do fim do mundo? E a gente observando no dia de hoje a Bíblia, no período de Jesus, 2000 anos atrás, querido, e nisso as coisas que estavam acontecendo lá, algo terrível. Desde que o mundo é mundo, que se acontece guerra nessa terra. E observamos, entendemos que as coisas estão ficando tão mais sérias, está ficando tão mais fechada, porque as coisas estão acontecendo em ser humano, em olhos de outros seres humanos, não são todos, não estou generalizando, mas em olhos de outros seres humanos, estão ficando descartáveis, querido. Estão morrendo pessoas por nada. Às vezes uma dívida mínima, às vezes uma discussão, onde a gente vê aí discussões bobas, onde estão morrendo gente. Às vezes o que está acontecendo no mundo de hoje, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, a família se dissipando, se destruindo, e as coisas estão sendo cumpridas na palavra de Deus. Quando a gente começa a observar as escrituras sagradas, Jesus ele nos ensina e diz assim, Jesus respondendo e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente está observando nos dias de hoje, querido, homens que estão se levantando dizendo seu próprio Jesus, homens que estão se levantando dizendo eu sou Jesus, e vocês andando comigo, e eu vou levar vocês na direção ao Pai. Quem já não viu nas redes sociais, na própria mídia aí, mostrando homens que se dizem ser o próprio Jesus, se dizendo ser imortal,
querido, e muitos estão seguindo. Nos dias de hoje a gente se depara com um com o outro dizendo, querido, existe servo do Senhor tremendo, existe homens e mulheres de Deus, existe, querido, glória a Deus. Eu estou dizendo uma minoria que está levando uma grande multidão, que estão aí dizendo que é o próprio Jesus. E Jesus está dizendo aqui, ó, no verso 4, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Está enganar a muito. Muitos estão vendo, quem viu outro hora um tal do mexicano que dizia ser o próprio Jesus na terra e falava que até imortal, morreu. Imagine o povo como é que ficou ali, ó. Cadê? E não sei o que. Muitos até se decepcionaram, mas outros acreditaram que ele foi. Ah, foi para o Pai. E porque ele era Jesus, então a gente vai dar seguimento ao que ele disse, ao que ele nos ensinou. Aí começa a fazer aquela imagem, começa a pegar a moldura do homem, faz a foto do homem, aquele negócio todo, e começa a venerar o homem, começa a adorar o homem. Mas só que a palavra de Deus, ela nos ensina. Jesus, ele está dizendo aqui, ó, só devemos adorar somente a ele, porque ele é digno de toda adoração, de todo louvor, ele, somente para ele. Por ele são todas as coisas. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje é cumprimento da palavra de Deus, querido. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observa o que as Escrituras estão nos ensinando neste momento. Muitos estão aí dizendo, eu sou Jesus, e está levando uma grande multidão, infelizmente. E o povo está indo, porque, querido, se trata da minha e da sua salvação. A Bíblia, ela nos ensina para que nós possamos meditar. E muitas das vezes, muitos até se afastam de Jesus, porque acham que Jesus o abandonou. E muitas das vezes é por a gente não ter o conhecimento, por a gente não estar fitado nas Escrituras, na palavra de Deus, acabamos sendo levados por qualquer vento de doutrina. Temos que entender isso, meu amigo, minha irmã, falo isso com temor no coração. Acredite no que o profeta dos profetas, o Senhor dos senhores, aquele que veio nesta terra, foi e vai voltar para buscar a sua noiva. Então ele nos ensinou aqui, acautelai-vos, cuidado, porque muitos virão dizendo, sou eu, mas não sou. E dando continuidade ao texto, ele diz assim, ó, e ouvireis de guerra. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo em nosso mundo, em nossa terra, a qual a gente habita, a qual a gente vive. Tem países que não cessam guerra, não para de ter guerra. Tem estados que está se tornando uma guerra civil. E muitos até comemorando isso, aquilo, tal. Às vezes fazendo raiva, isso, aquilo, não sei o que, não tinha que ir. Querido, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós passamos por um momento da nossa vida de ser um ser humano até mal, ruim. Todos nós, nenhum de nós é perfeito. Sabemos que tem ser humano que dá continuidade, o nosso dever é orar. Se for ensinar, ensina, instrui. Mas até então, o desejo de Deus é trazer todos. Muitos se comemoram por causa da morte de outrem, isso, aquilo, dói. Imagine o coração do Messias quando acontece de alguém partir dessa. E ele conhece o lado espiritual, ele conhece, ele sabe que acontece tudo, nada passa despercebido. Aos olhos ele sabe de onde está vindo as tramas, as reuniões. Quando a gente fala de guerra, a gente se lembra de Hitler, Adolf Hitler. Homem a qual, quando dava um mandato, milhões de pessoas morreram através das palavras daquele homem. E os soldados fizeram coisas horrendas. Milhões de pessoas, milhões, querido. Quando a gente se fala de perseguição, até no período da igreja primitiva, quantas pessoas morreram?
se perde o número de conta. Desde que o mundo é mundo, se faz guerra. Quando a gente começa a observar as escrituras sagradas, quantas pessoas já se perderam só pela palavra de Deus, fora a extra-bíblia. Desde que o mundo é mundo, que acontece guerra. E aqui ele está dizendo, e ouvirei rumores, longe, perto, do outro lado, no vizinho, no outro país. É o que está acontecendo no mundo, infelizmente. E o mundo está se prendendo, se fechando. As coisas estão acontecendo. Muitos estão desesperados. Muitos estão achando que vai findar. Pessoas morrendo. Mas nós que estamos aqui, temos que entender e analisar que as escrituras estão se cumprindo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Porque está acontecendo desde que o mundo é mundo, que acontece guerra e rumores de guerra, querido. Entendemos que isto é profundo. Aí ele continua, mas não vos assusteis. Isso ele está a dizer para um povo que acredita nele. Ele está a dizer, ó, não vos assusteis, porque isso vai acontecer. É mister que isso aconteça. Tem que acontecer porque é o cumprimento da palavra de Deus. Mas até então, aqueles que acreditam em mim, diz o Senhor Jesus, aquele que acredita em mim, esses sim vão perseverar e não vão se assustar. Vão se alegrar. Mas aqui eu já abro um parente, infelizmente, o próprio povo de Deus às vezes fica em pânico. E se está em pânico é porque não está vivendo aquela vida que deveria viver diante de Deus. Eu não estou dizendo dos erros, isso não, querido. Se você cometeu um alto lá atrás, isso, aquilo, tal, esquece e vai embora. Vai para frente. Porque quem trata da sua salvação é Jesus, não é um homem. Quem trata da sua salvação é Jesus. Não é aquilo que o povo tenta adorar, não. Querido, não estou aqui para criticar, não. Estou aqui para falar da palavra de Deus. Mas devemos falar a verdade. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos exorta que o Senhor Jesus, ele vai vir buscar a sua noiva. Vai vir buscar o seu povo. Mas até então ele diz aqui, ó, ouvireis de rumores de guerra, olhai, observai. Fique fita aí das coisas que estão acontecendo no mundo, mas não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus dizendo isso 2.000 anos atrás, querido. 2.000 anos atrás, quando o Messias estava na terra, passando por esse período de muitas coisas, muitas perseguições aconteceu, muitos terremotos aconteceu, muitos maremotos aconteceu, muitos tsunamis aconteceu nessa terra. E entendemos que as coisas vão se findando, vai se fechando. De lá para cá, veja quantas tragédias já aconteceu nesse mundo. Mas até então Jesus fala assim, ó, não se assuste. Porque tem que acontecer isso aí, é notório, tem que acontecer. Mas até então a minha vinda está próxima. É para você ficar em alerta, em atalaia, observando os acontecimentos. Eu me lembro de uma certa feita, eu chegando do trabalho, que aconteceu um apagão na região do Nordeste, em Jaboatão. Se eu não me engano também, que foi um apagão até geral em Recife. Apagaram-se tudo. Eu me lembro que minha bênção, ela se apavorou, chorou. Jesus voltou. E eu, calma, fiquei, tu ficou, mas que Jesus voltou. Mas até então, e as pessoas nem ficam ali, o que foi isso, aquilo? Isso foi uns 3, 4, 5 anos atrás, se eu não me engano. As pessoas que muito ficou parado, falaram dos sinais, aconteceu isso, aconteceu aquilo, se apavoraram. Mas só que a pessoa, quando ela para e centraliza, a mente trabalha melhor, a mente fixa melhor. E quando a gente começa a observar, peraí, acontecem sinais, haverá sinais.
né? Assim, no céu, na terra, nas estrelas, haverá sinais. Mas até então foi um termo de um apagão, eletricidade, aquele negócio todo. Muitos ali ficaram em pânico. Não, eu vi um clarão, eu vi isso, eu vi aquilo. Realmente, a gente fica tenso. Muitos ficam preocupados, mas aquele que conhece um pouquinho das escrituras sagradas sabe que vai acontecer, mesmo que aconteça certos sinais. Aí Jesus ele diz assim: não vos assusteis, não se assuste não, não se apavore não. Por quê? Isso é só o princípio das dores. É o que vocês vão ver. A gente observa na África a fome, a gente observa aqui onde nós residimos, no Nordeste, nos interiores, a seca tremenda. Graças a Deus, em certo lugar, Jesus ele mandou a chuva, porque dependemos da água para produzir alimento. Mas até então chegava certo período que a chuva ela não vinha, Deus retia ali, muitas das vezes sabemos, e o povo sofria. O povo sofrendo, saindo de sua moradia. Quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a evangelizar lá muito longe, quando a gente vai de cidade muito longe da onde a gente reside, a gente passa por lugares secos e casas abandonadas. É casas, não é uma, não é casas abandonadas. Porque não tem água, não se cresce nada. E nisso a gente observa e começa a entender que é cumprimento da palavra de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, olha como é forte isso aí. O amor de muito, o pecado, ele está se multiplicando, e o amor de muito vai se esfriando, porque acontece no dia de hoje, aquele que tem mais quer, mas dificilmente ele quer dividir. Mas e quanto mais ele quer, ele nunca está satisfeito, ele vai querer mais, ele vai querer mais. E isso acontece com todos. Para dividir, infelizmente, vai ser difícil. Hoje a gente vive num período que quem é milionário se torna magnata e vai crescendo cada vez mais. A fortuna vai se expandindo. E aquele que está passando na parte que está financeira baixa, pobre, vai caindo. E se a gente observar até na nossa própria nação, a gente tira pela nossa política. Os homens, eles se beneficiam em tudo, e a nação sofrendo. Infelizmente, eles se beneficiam nas leis. Um deputado federal, ele ganha uma fortuna, e o pai de família, trabalhador, que trabalha 8 horas, salário mínimo. E o deputado, muitas das vezes, vai 3 dias na semana, fica 2 horas, 3 horas, assinando papel para ganhar uma fortuna. Mas é porque, aonde ali o governo é corrupto, a nação sofre. Infelizmente, aonde o governo extravia dinheiro, a nação vai sofrer. Mas isso é cumprimento da palavra. Agora, falando ou se tratando de política, caiba a nós escolher um ali que vai tentar fazer a diferença. O escolhas é nossa. Não podemos sair, né? É a gente que deve escolher. Mas voltando para o texto, o nosso Senhor, ele diz: não vos assusteis, não fique assustado, porque isso é cumprimento da palavra. Quando a gente continua, por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Quantas vezes a gente viu isso nos dias de hoje, sem trazer para a nossa vida? Hoje a gente vê até filme da vida real, de reis que se passaram por aí, que fizeram desgraça, mataram milhões, bilhões de pessoas, sem misericórdia. E a gente aqui observa, levantará, e tem se levantado ainda. A gente vê no Oriente Médio, não cessa. Por incrível que pareça. Parece que entra um que quer falar de paz, e quando sai um tais sobre paz, que falar sobre uma falsa paz, cuidado, porque aonde vai vir o abominável desolação, a qual Deus falou que vai vir um que vai querer que está lá sentado na cadeira. Vai vir um que é o anticristo, que vai trazer uma falsa paz, que o povo vai pensar que está em paz. É tão interessante que ele vai querer unir. Mas até então, a Bíblia está nos ensinando aqui, ó, que haverá fome, e peste, e terremotos, e em vários
lugares, querido. Estava orando, veio ao meu coração dizer algo para você que me ouve neste momento, a qual o Senhor falou comigo, que nos 4 cantos desse país Deus vai levantar homens, mulheres, vai levantar profetas, vai levantar homens que vai pregar e anunciar a palavra de Deus de uma maneira tremenda, poderosa, que vai se levantar muita coisa, vai se levantar muita gente. Deus, ele vai trazer o seu povo e vai acontecer muita coisa ali em nossa terra. Deus vai levantar homens, profetas, vai levantar homens nessa terra. Creia nisso que eu estou falando. Em um mundo, no mundo, Deus vai deixar sinais através dos seus filhos, de suas filhas. Deus, ele está deixando sinais na terra. Creia nisso. No mundo vai acontecer muitas coisas através dos filhos de Deus, das filhas de Deus. E Deus nessa nação vai levantar de 4 cantos dessa nação, homens e mulheres. Estava orando, via meu coração. Estava orando. Deus vai levantar, creia nisso. Vai acontecer muitas coisas em nossa nação. Jesus, ele está à porta. Jesus, ele está voltando. Enquanto muitos estão preocupados com o que vai adquirir amanhã, enquanto muitos estão correndo com o que vai adquirir amanhã, não, querido, faça, busque o que você sonha, o que você almeja, é o correto. Mas a Bíblia nos ensina primeiro Jesus, primeiro o reino dos céus. Ande em atalaia, ande em vigilância, porque Jesus, ele está na porta. As coisas estão se cumprindo. Muitos até se perguntam se a gente ainda vai ter mais 50 anos nessa terra. A Bíblia nos ensina que ninguém sabe o dia nem a hora, só Ele sabe o dia que ele vai raiar. Mas é tempo da gente andar em atalaia. É tempo da gente andar em observação. É tempo da gente andar como soldado preparado. É tempo da gente andar armado com a espada de Deus, com o capacete, com o escudo. É tempo da gente se proteger, de se guardar. É tempo mais de buscar a palavra de Deus. Se a gente observar, querido, por nada a gente está se cansando, se enfadando. Antes o ser humano, ele tinha mais vigor. Hoje não, andou um pouquinho, ele cansa. Eu tiro por mim que eu ando, eu tenho umas andadas indo para a igreja a qual eu faço parte. Às vezes vai eu, minha esposa, a missionária vai com a gente, às vezes a gente vai andando. Quando a gente chega em casa parece que é horas de trabalho, terrível. As pernas dói, o corpo dói, a cabeça dói. Para fazer a obra por amor, a gente está indo. E nisso, quando a gente vê o corpo não aguenta, parece que a gente está trabalhando com trabalho árduo. É o que está acontecendo. Muitas das vezes as alimentações que comemos, não comemos mais da maneira que devemos comer. E é o que está acontecendo, as comidas cheias de química, cheias de agrotóxico. Porque hoje, para a gente comer uma comida bem natural, tem que ir lá para o meio do interior. Porque aqui mesmo não tem como, é muito guaraná, muito kisuke. E aí vai, querido, fora as misturas que tem. E é comida que enche, né? Mas quando a gente for analisar, a gente vê vídeos de certas coisas que está vendo pra gente aí, pra gente até botar em tempero isso, aquilo, quando não é natural, pode até criar câncer. Mas é o que está acontecendo. Deus, ele nos abençoa em tudo nessa terra. Mas por causa de multiplicação da iniquidade, por causa do pecado, as coisas estão se findando. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Entenda isso. Você que me ouve neste momento,
O Senhor Jesus, ele está voltando. O Senhor Jesus, ele está arranhando. O Senhor Jesus, ele vai voltar. Vai buscar a mim, vai buscar a você. Basta nós ficarmos fitos, crendo, porque ele vai buscar a sua noiva. Entenda isso, é cumprimento da palavra de Deus. Muitos até se perguntam, mas eu já ouvia isso há muito tempo. Judas fala isso no livro. Eu ouvia isso, porque falaram. Eu viria, ele viria, e até agora não veio. E isso aqui, desde que o mundo é mundo, desde que meus avós, meus bisavós, tataravós, eu não sei quantos avós, passou aqui que dizia isso e não veio. Mas ele vai vir, querido. Caiba eu crer ou não crer, ele vai vir. Caiba você acreditar e não acreditar, ele vai vir. Ele vai raiar, ele vai buscar um povo dentro de um povo. É interessante quando a gente começa a observar por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. E é o que está acontecendo. É o que já tem acontecido. Quem já não ouviu falar de fomes? Quem já não ouviu falar de terremoto? Pestes? Quem já não ouviu? E nisso, dando continuidade, ele fala assim, no verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Querido, se fala que são o princípio das dores, imagine a dor. Imagine quando o anticristo reinar nessa terra. Se hoje quem está conosco é o Espírito Santo de Deus nos ajudando. Porque sem ele nessa terra é impossível. Sem ele nos ajudar será impossível. Que quando Jesus levar a noiva, que o anticristo começar a reinar, que vai ficar uma falsa paz, depois começar o negócio mesmo, ferrenho, fedendo, de destroça, morte, isso, aquilo. O negócio vai ficar sério. Mas por quê? Porque hoje nós que estamos entendendo as Escrituras Sagradas, tem que observar isso, tem que analisar isso. Ele diz aqui no verso 8, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Porque tem que acontecer. Porque muitas das vezes aonde o ser humano poderia escolher a paz, que é o confronto, aonde o ser humano ele podia se confortar, que é a correria. Aonde o ser humano podia olhar para Deus, que é escolher mamão. Aonde o ser humano podia fitar o eterno e o gozo eterno, escolhe as coisas distantes de Deus. Mas entendemos que o nosso Senhor Jesus, ele nos alerta. Entendemos que o nosso Senhor Jesus nos exorta. Entendemos que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados. Acontecia isso no período da igreja primitiva, os 400 anos da igreja primitiva. Cada perseguição, querido. Cada perseguição terrível. A história nos diz que quando os próprios apóstolos, muitos dos irmãos, era honroso para eles morrer. Porque o Senhor morreu. Nisso se entregou por amor. Até Paulo dizia que estava sendo entregue. Estava querendo, correndo, porque se a gente entender a história, o Eterno se revela para ele e fala que ele tinha que ir até Roma. Mas de repente ele conversando com o rei, que o rei deu a oportunidade dele conversar, o próprio rei Agripas, e quando conversa com um, com outro, chega outro, isso, aquilo, o próprio Paulo apela para ir para Roma. Ele estava buscando praticamente a morte dele, que era cumprimento, sabemos disso. Era cumprimento, mas estava feito, porque até nesse momento ele foi tentado. Se a gente observar um servo, não estou dizendo nem de Jesus, mas nesse momento ele estava ali conversando, ele deu uma eloquência para o rei Agripa, que o rei Agripa diz assim, você quase me convence desse tal Cristo, Jesus. E o rei fica ali meio que encantado. Mas até então, o próprio Paulo a dizer e fala, não, eu quero ir para César. E os abençoará, conjecturar, olha para ele, de repente até se ira, naquele momento, um conversando com o outro e diz, eu podia até libertá-lo, que eu não vejo acusação nenhuma, não vejo crime nenhum desse homem, mas ele quer ir para César,
Ele pediu para ir para César, tipo, Paulo estava se apressando. Paulo estava querendo ficar junto de quem? De Jesus. Porque ele acreditava que era um privilégio. Querida, a história nos ensina isso. Que era um privilégio, tipo, ser perseguido. Apesar de ele sofrer muito, que ele teve muitas coisas. Mas o homem não parava. O homem não parava de anunciar o evangelho. E muitos acreditavam que naquele período que aconteciam as perseguições contra o povo de Deus, acreditavam que naquele período ali era o fim. Imagine naquele período, desde que o mundo é mundo, que acontece guerra, rumor de guerra, terremoto, maremoto, que tem acontecido na nossa terra. E o Senhor Jesus nos abençoando, levantando o seu povo, nos instruindo, nos ensinando. Jesus, Ele te ama, filho. Jesus, Ele te ama, fique firme na palavra de Deus, na presença do Senhor. Caminha aí. Está acontecendo, mas é para cumprimento da palavra de Deus. Não desista. Não desista de caminhar com Jesus. Não retroceda, não olhe para trás. Jesus, Ele te separou desde o ventre, te escolheu para fazer você trilhar, para você caminhar. Ele é contigo por onde quer que você vá. Chegará um dia que nunca mais vai haver choro nem dor, tristeza. Jesus, Ele te ama. Amém? Guarde essas palavras no seu coração. Que Deus, o Senhor Jesus, o nosso Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar todos os dias. Amém? Fica na paz.